Hoje falaremos sobre um misterioso e sinistro caso que até os dias de hoje é discutido com grande tremor e medo. Tudo aconteceu em uma noite fria e solitária, no início do mês de setembro, há muito tempo atrás, em uma pequena cidade do interior do nosso país. Essa situação verdadeiramente aterrorizante aconteceu com um simples, porém decente e correto motorista de táxi, que jamais havia passado por uma coisa tão absurda em sua vida. Aconteceu que o Sr. Machado estava dirigindo seu táxi para a região norte do município, pensando em ir para casa para descansar, já que naquela noite fazia horas que não conseguia um único passageiro, nem para uma pequena corrida. E assim foi, passando pela avenida principal da cidade, dirigindo devagar, pois tinha medo que o sono lhe provocasse um acidente. Em um certo ponto, próximo a um grande cemitério, que embora fosse antigo e tradicional, era extremamente mal cuidado e desvalorizado, sentiu um leve calafrio, o que imediatamente fez seu coração gelar. Olhando para a margem direita da estrada, percebeu uma presença estranha que o fez parar no mesmo instante. Ali, naquele lugar, havia uma senhora toda vestida de preto, que, sem tirar os olhos dele, acenava repetida e ansiosamente. Ele ficou lá, esperando imóvel, enquanto a mulher se aproximava do carro. Assim que ela entrou, o Sr. Machado pôde ver claramente uma grande tristeza refletida em seus olhos. Além disso, ouviu a sua voz rouca e ressecada, pedindo-lhe para levá-la a uma certa igreja o mais rápido possível. Como era um homem consciente e íntegro, alertou a senhora que, por ser 2 horas da madrugada, a igreja com certeza estaria fechada. Porém, sua misteriosa passageira insistiu na viagem, alegando que só queria rezar por uns poucos minutos, que faria isso do lado de fora mesmo, junto às portas do templo. E dessa maneira, os 2 personagens chegaram, no meio da mais completa escuridão, na entrada da igreja indicada pela dama. Tão logo o veículo parou, ela saiu do táxi e caminhou lentamente até as portas do santuário. Ajoelhou-se e rezou rapidamente. Levantou-se, mas não sem antes de fazer o sinal da cruz. Só depois disso voltou para o carro. O Sr. Machado, sentindo-se um pouco mais seguro e confiante, perguntou-lhe para onde deveriam ir a partir daquele momento. A senhora de luto respondeu que agora gostaria de ir para uma outra determinada paróquia e que assim que começasse a corrida, ela lhe indicaria o caminho. E lá foram eles, naquela madrugada escura e gelada. O motorista, mesmo sem entender completamente o que se passava com a tal passageira, continuou cooperando. Ele a levou para onde desejava e esperou por ela por um curto período de tempo. Então, dessa maneira, eles passaram por mais 4 igrejas, totalizando 6 locais sagrados, onde a misteriosa e pálida mulher descia do carro e andava vagarosamente, até se ajoelhar e orar do lado de fora das diferentes portas de cada um dos templos. Por fim, ela disse ao motorista, com aquela voz seca e enrouquecida, que a única coisa que lhe restava fazer era ir rezar às portas do templo da Igreja da Matriz, para atender a um compromisso que não pôde ser cumprido anteriormente. E se foram mais uma vez. Depois de fazer suas últimas preces, a senhora novamente volta para o carro, exatamente como em todas as outras vezes, e pergunta ao Sr. Machado se ele pode, por favor, deixá-la no exato lugar onde a recebeu pela primeira vez naquela noite, na mesma avenida e no mesmo ponto. Para ele, parecia muito estranho não a levar para alguma casa, mas sim para o mesmo lugar deserto e sombrio onde ele a havia encontrado. Ainda mais perto de um cemitério, um lugar tão triste e desolado. Teve um mau pressentimento em relação a esta última corrida, mas não poderia abandonar a senhora ali, sozinha e quase às 3 da madrugada.
Além disso, era possível que o seu desejo fosse exatamente entrar no cemitério para visitar o túmulo de algum familiar ou continuar fazendo suas orações. O problema é que, obviamente, pelo horário, o cemitério já estaria fechado. Entretanto, ele resolveu não fazer mais perguntas e simplesmente atender ao desejo da senhora enlutada, já que esta lhe parecia tão triste e desesperançada. Ao chegar às portas da necrópole, mas ainda com os dois dentro do veículo, a mulher singular o observa com um olhar frio, enquanto lhe dá um envelope lacrado e uma medalha de ouro. Ela diz que está lhe entregando a medalha porque não trouxe dinheiro para pagá-lo, mas que no envelope havia um papel onde teria escrito o endereço do seu irmão, e que se ele, pela manhã, fosse no tal endereço e lhe entregasse a medalha de ouro, o seu irmão arcaria com o pagamento. Apertando as mãos, o Sr. Machado pegou o envelope e a medalha de ouro com uma certa relutância, pois não achava correta a maneira de proceder da passageira. Mesmo achando que a joia valeria bem mais que a quantia a ser paga pelas viagens, preferia receber em espécie. Entretanto, como não havia alternativa, aceitou ser pago desta maneira. Assim, virou-se para frente para guardar os objetos, e ao voltar-se para a parte de trás do táxi, o motorista percebeu que estava completamente sozinho e que a senhora estranha não estava mais lá. Imediatamente, ao olhar pela janela do carro, ele pôde ver ao longe que a senhora de luto já estava dentro do cemitério e parecia perdida, caminhando entre os túmulos e sepulturas. E ele ficou ali, paralisado, a observando, até que ela desaparecesse na espessa neblina do fúnebre local. Procurando entender o acontecido, o motorista pensou que, por estar tão cansado, não conseguiu ouvir a porta do veículo abrir e fechar. Assim, foi para casa, ainda confuso e perplexo por transportar uma passageira tão incomum. Na manhã seguinte, ainda atordoado e nervoso, o Sr. Machado, depois de observar fixamente a medalha de ouro recebida na noite anterior, percebeu que ela tinha um nome gravado na parte de trás, concluindo, assim, que esse deveria ser o nome da senhora, que ele passou a madrugada conduzindo. O nome gravado era Socorro. Depois de refletir bastante nos últimos eventos, resolveu procurar no tal endereço, deixado no envelope, o irmão da dama misteriosa. E descobriu que não se tratava de uma residência, mas sim de um escritório de advocacia, que, pelo visto, era a profissão exercida pelo rapaz. Assim, ele entra, encontra o referido irmão e conta-lhe sobre todo o ocorrido da última noite. O irmão ouve tudo silenciosamente e, quando olha para a medalha de ouro, diz que é, de fato, a mesma medalha que a sua irmã mais velha carregava pendurada no pescoço durante muitos anos. Depois disso, pagou ao taxista o valor que este lhe cobrara, mas com alguma desconfiança. Confessou que a irmã sempre o ajudou muito, mas que meses atrás, depois de um grave acidente, ela havia falecido. E por ter sido uma morte inesperada e repentina, ela não pôde cumprir uma promessa que havia feito em vida, a de rezar em um só dia em 7 igrejas diferentes. Contou também que aquela medalha era o único objeto pessoal que a sua irmã sempre falava que deveria ser enterrado com ela quando chegasse o dia de sua morte, e que, de fato, a vontade dela havia sido realizada. Alguns afirmam que o taxista, ao ouvir o que o advogado lhe dissera, sentiu um grande tremor e terror ao lembrar daquela voz áspera e grave vinda do além-túmulo, assim como o olhar frio e vazio daquela mulher sombria e que até fugiu sem aceitar o pagamento. Conta-se ainda que, infelizmente, o taxista morreu poucos dias depois, após perceber que ele ficou cara a cara com a própria morte.
Dizem que ele morreu vítima de uma estranha doença que os nossos antepassados chamavam de assombro.